Olá, gente, bom dia. É muito bom contar com vocês aqui nesse novo webinar da Ingram Micro, que ocorre todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã. E hoje a gente vai falar de Autodesk, novidades de AutoCAD e um pouco do Ingram Micro Cloud Marketplace, como é que essas duas soluções se entregam para você ter uma funcionalidade de gerência legal dessa sua assinatura. De antemão, gostaria de falar que esse webinar vai ser disponibilizado no YouTube. Você deve estar assistindo a partir de agora na sua tela, sentado vivendo no seu computador. Ele tem, na verdade, o canal do YouTube da Ingram são todos os webinars que a gente produz. Então, você nesse canal aí do youtube.com/c/imcloudbrasil, vocês vão encontrar todas as nossos webinars, seja de Azure, seja de IBM, seja de Autodesk. Tudo que você vê hoje aqui durante as sextas-feiras ou por algum motivo não pôde comparecer, vai estar disponibilizado para você on demand, disponível no YouTube para você assistir de qualquer lugar. Tá legal? E vamos lá. Para me apresentar, eu sou Renan Medeiros, sou gerente de produtos aqui das soluções de Marketplace da Ingram Micro. Então é um prazer falar com vocês e falar um pouco do que a gente vai comentar hoje aqui nesse webinar. Então, as novidades da Ingram Micro, as novidades de Autodesk, partindo do o que é a Autodesk, como é que ela se posiciona no mercado, por que ela existe, por que os clientes precisam de Autodesk no dia a dia. Falar um pouco dessa parceria de Autodesk e de Ingram Micro, inclusive com a parte agora de portfólio no Ingram Micro Cloud Marketplace. Vou mostrar um pouco para vocês como é, qual que é a carinha desse Marketplace e por que ele é tão legal para a utilização. Os principais produtos de Autodesk, então passar um pouco pelas linhas aqui, basicamente as linhas Fulls, as linhas LT e um pouco da linha Suite, explicar qual que é a diferença entre elas para vocês terem isso fácil para falar com o cliente de vocês. A diferença do lançamento que a gente teve desse ano, do AutoCAD Full com o AutoCAD LT, então falar aqui, deixar bem claro para vocês quais são as grandes diferenças, como que a marca se posiciona em cada uma dessas duas vertentes. Falar um pouco do Marketplace também, e por último, das oportunidades que uma solução de Autodesk disponibiliza para vocês. Então não é só comercializar o Autodesk que vocês podem estar ganhando fundos ou conseguindo uma fidelização desse cliente. Você consegue fazer tudo isso e muito mais junto no Marketplace, junto de todo o portfólio que a Ingram hoje já trabalha. Então vamos lá. O que é a Autodesk? Como que a Autodesk se posiciona no mercado? Hoje a Autodesk é líder em software de designs e engenharias. Então basicamente tudo que você tem hoje na sua mesa, que você está olhando, o seu desktop, o seu computador, o seu smartphone, o seu telefone, ele foi desenhado a partir de um software de arquitetura, de desenho e de engenharia. E basicamente ele foi utilizado através de Autodesk. Então muito provável a planta da casa que você tem hoje foi desenhada em um sistema da Autodesk, o AutoCAD, por exemplo. O carro que você utiliza foi utilizando software de engenharia da Autodesk. Então basicamente o mundo inteiro respira e vive através de soluções da Autodesk. Então por isso que ela é líder de mercado. E para vocês terem uma ideia, ela começou a trabalhar com AutoCAD, por exemplo, que nessa imagem à direita vocês podem ver que é uma planta de uma casa, desenhada através do AutoCAD, em 1982. Então a Autodesk tem um longo período de mercado. Ela não nasceu agora, não começou a fazer agora esse tipo de solução. Então por isso que o know-how dela é tão abrangente. Então ela consegue tanto entregar um software de desenho de uma planta de uma casa em 2D, por exemplo, como renderizar um jogo virtual hoje, um jogo aí de última geração, no ambiente 3D, com movimentos, com interações. Então assim, existem N tipos de softwares desenhados pela Autodesk, cada um com a sua finalidade. Mas é importante sempre ressaltar que é uma empresa que vem há anos no mercado trabalhando nisso. Então é muito difícil você ter competidores realmente que consigam ali tirar um pouco do market share da AutoCAD, da Autodesk, por exemplo, porque ela é muito grande, ela é muito robusta e se capacitou justamente para entregar sempre os melhores softwares para vocês e para os clientes finais de vocês também. E mais uma passa importante é que hoje a Autodesk consegue se posicionar em todas as verticais. Então não é segmentado onde ela trabalha, onde ela atua. Então desde segmentos como indústria, arquitetura, construção, criação, mídia, entretenimento, ela está sempre sendo utilizada, sempre sendo consumida. Então aqui só um dado importante para vocês terem, que incluindo os últimos 21 vencedores de Oscars, de melhores efeitos visuais do ano retrasado, na verdade, a Autodesk foi o software utilizado por todos eles. Então assim, os filmes utilizam, Hollywood utiliza, e é por isso que o seu cliente na ponta também utiliza. Ele sabe do poder que isso tem, ele sabe do poder de renderização de imagem que ele vai ter dentro de um software, por exemplo, de Autodesk, lógico, atribuído a um servidor que ele tem de renderização, mas a facilidade de uso,
Hoje a Autodesk ele é apresentado para todos os estudantes, praticamente de engenharia. Eu sou a prova viva disso. Eu, quando fiz o meu curso de engenharia, eu aprendi modelagem 3D e desenhos 2D, enfim, desenho técnico, em cima de AutoCAD. Então, assim, você sai da escola, você sai da faculdade utilizando esse serviço, esse software, e é por isso que quando você vai para o mercado de trabalho, você quer utilizar esse software, porque você já conhece, você já sabe como é que ele funciona, onde que ele pode ser instalado e qual que é todo o poder que ele consegue te entregar. Então é isso que é interessante. A Autodesk está em todas essas etapas de verticais de empresas e ela também está em toda essa etapa de crescimento profissional de você realmente. Então desde a sua escola, da sua faculdade, você está sempre mexendo com esse software, o que facilita e muito no dia a dia do profissional. E como que a Autodesk e a Ingram, o que essa parceria consegue entregar para vocês na ponta de fato? Hoje a Ingram comercializa todos os produtos da linha Open, por exemplo, através da Autodesk, através da Ingram. Então o que facilita isso? Qual que é a grande vantagem para você, parceiro? Você não precisa ser um parceiro registrado, um parceiro capacitado, certificado Autodesk para comercializar algum tipo de solução. Então aqui a gente consegue levar as soluções de Autodesk para qualquer parceiro hoje. Então se você hoje não tem uma certificação, não é capacitado, não é parceiro Autodesk, você tem uma lista de produtos específicas, que é a lista de produto Open, que você consegue oferecer para um cliente final de vocês. Então se algum bate-papo com um cliente, alguma visita que você fez, você identificou essa necessidade, você conseguiu capturar essa necessidade de um software ou de atualização de um software ou da renovação de um software de Autodesk, por exemplo, você pode trazer isso para a Ingram e trabalhar aqui com a gente. A Ingram trabalha com preços diferenciados para vocês, então a gente possui um preço bem agressivo, que é importante que na ponta você consiga ter um preço bom para o seu cliente e conseguir uma margem em cima disso também. Então esse é um grande ponto de você ter uma parceria com a Ingram e conseguir conhecer um pouco mais dessa lista de preços que a gente tem, do marketplace com todos os produtos também. Legal? E quais que são os principais produtos da Autodesk? Eu separei aqui em 3 verticais, para vocês terem uma ideia de como que funciona, partindo dos principais, né, dos maiores, por exemplo, assim. A gente parte do AutoCAD, que é o carro-chefe hoje da Autodesk aqui no Brasil, justamente para engenharia, para construção civil. Temos o Moodbox, o Showcase, o Fusion 360 e o Scratchbook. O Scratchbook, para quem ainda não conhece, ele é muito utilizado para quem está desenhando gibis ou desenhando quadrinhos, por exemplo, essas grandes empresas que fazem uso disso como que é o seu core realmente de core business, é desenhar quadrinhos ou fazer quadrinhos, por exemplo, elas utilizam muito o Sketchbook para desenhar esses quadrinhos. Então você tem ali uma caneta, através de um tablet, por exemplo, você pode desenhar isso em um software ou em um dispositivo móvel, por exemplo. Então você está em qualquer lugar, você está conseguindo desenhar, conseguindo pensar ideias novas, ela é bem interessante para o dia a dia desse tipo de organização. Então é interessante você saber qual que é a vertical que o seu cliente atua e ter, primeiro que isso, saber do portfólio aqui da Autodesk, saber o que a Autodesk pode oferecer para vocês junto com a Ingram. E numa segunda etapa dessa vertical, a gente tem os produtos que a gente chama de LT, que é basicamente os produtos light. Então a gente tem o AutoCAD, o Revit, o Maya e o Inventor. Cada uma dessas soluções, elas têm a sua devida licença, atribuída a uma licença full, por exemplo, e esse LT vem justamente de light. O que isso significa? Ele é uma licença mais barata, mais econômica do que a licença principal de AutoCAD, por exemplo, mas ele tem algumas funcionalidades reduzidas. Por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês de AutoCAD. A versão do AutoCAD Full, ela consegue te oferecer desenhos em 3D. Já a versão de AutoCAD Lite, da LT, ela só consegue renderizar em 2D. Então assim, ela tem grandes funcionalidades parecidas com a versão principal, mas são as principais funcionalidades que o cliente precisa ter para cada software que ele utiliza. Então se ele vai fazer, por exemplo, só uma planta de casa, ele não quer fazer arquitetura, quer fazer design, por exemplo, o AutoCAD LT vai suprir realmente as necessidades que ele precisa. Ele vai ter uma planta em 2D e se um dia ele precisar fazer uma planta 3D ou um desenho mais estruturado, você pode oferecer para ele uma licença full de AutoCAD. E no terceiro ponto, a gente tem as soluções LT Suite. O Suite basicamente é um bundle que você consegue oferecer para esse cliente. Então a gente tem hoje o Revit e o Inventor com LT Suite. Eles são basicamente as licenças de Revit e as licenças de Inventor também na versão Lite, então com capacidades reduzidas, mas eles agregam junto também uma versão de AutoCAD LT. Então você consegue entregar um combo para esse cliente final.
Então você tem duas soluções. Então você pode entregar, por exemplo, a licença de Inventor, que é para ele criar, para ele modelar algum tipo de solução, de hardware novo, por exemplo, que ele está desenhando. E também entregar uma solução de AutoCAD para outra área dele de serviço hoje, uma outra área interna dele, utilizar de uma maneira mais específica para uma funcionalidade diferente. Então é importante que vocês tenham em mente esse desenho, acho que essa foto é importante para vocês saberem quais são os produtos que a gente tem hoje disponível aqui no Marketplace, disponível também aqui na lista de preço tradicional de venda. E eu vou explicar para vocês o que é o Marketplace, o que é a lista tradicional, mas foco nessas soluções, foco no AutoCAD, foco em Mudbox, Fusion 360, Maya, por exemplo, no Revit LT. É importante que vocês tenham isso em mente, que isso já está disponível para vocês comercializar e a maioria desses produtos estão disponíveis na lista de preço Open. Então eu reforço aqui o comunicado. Você não precisa hoje ser um parceiro registrado da Autodesk para comercializar isso, para oferecer para o seu cliente final. Então aqui você começa a ter um portfólio mais abrangente do que você já trabalha hoje. E mais para frente eu vou mostrar que além de licenças Autodesk, você pode entregar um outro tipo de solução junto. Fazer um bundle diferenciado para trazer aquele cliente para você, trazer uma fidelidade diferente para ele e conseguir até atribuir um serviço em cima dessas licenças Autodesk. Porque a gente sabe que quando a gente começa a falar de Autodesk, a gente tem modelos de faturamentos anuais e modelo de faturamento mensal. Então, quando a gente começa a falar de faturamento mensal, por exemplo, esse faturamento recorrente que a gente tem, ele é muito interessante para o cliente, porque facilita o fluxo de caixa dele no dia a dia. Então, em vez de ele pagar aquela licença upfront, ele consegue pagar essas licenças de modo mensalizada. Ele faz o contrato de licença durante um ano e ele consegue pagar isso mês a mês. Tem uma diferença de preço, mas é claro que a licença anual ela é mais barata, lógico, para todos os clientes. Ela tem um preço reduzido que a licença mensal, comparada a 12 meses, por exemplo. Mas para cliente que exige um fluxo de caixa diferenciado, que precisa ter uma licença mensal, que faz mais sentido para ele ter isso, consegue oferecer esse tipo de licença também. Isso é bem importante. E falando um pouco agora das principais diferenças de AutoCAD. Hoje o AutoCAD é o carro-chefe da Autodesk aqui no Brasil e dos parceiros também. A gente tem muita comercialização de AutoCAD, AutoCAD LT aqui dentro. E eu queria falar para vocês a diferença. O que aconteceu de diferente entre AutoCAD e AutoCAD LT, o que mudou agora em 2019, por exemplo. Então aqui tem uma foto, basicamente bem interessante do que o AutoCAD LT faz. Então aqui basicamente o que eu disse para vocês, ele cria desenhos 2D. Então você consegue ter ali um aproveitamento do seu desktop para conseguir ter uma imagem full desse desenho, para conseguir ter uma interação legal com o seu computador, com o seu dispositivo. E basicamente ele tem o que ele faz, né? Ele tem essa criação de geometrias 2D, anotações de desenhos de textos, de dimensões, de tracejados e tabelas, por exemplo. Você consegue anexar e importar dados de um PDF, isso é bem interessante. Então se você tem uma figura, uma planta que um cliente seu mandou para um cliente final, por exemplo, em PDF, ele consegue trazer isso para o mundo de AutoCAD. Então depois ele consegue fazer mudanças, ele consegue alterar aquilo que está hoje no PDF. Isso é bem importante, é bem prático no dia a dia. A gente tem muito cliente final que antigamente não trabalhava com Autodesk, não trabalhava com AutoCAD, por exemplo, e tem todas as suas plantas em PDF, ou porque imprimiu de alguma forma, ou foi disponibilizado para ele apenas uma versão em PDF, e você com essa versão você consegue internalizar isso para o mundo de AutoCAD. Então você consegue trabalhar nessa planta de maneira digital, de maneira digitalizada depois, fazer uma alteração, mudar, entregar para o cliente uma customização que ele está propondo. Outra diferença é que o usuário é único, o licenciamento é para um usuário só, é para uma máquina. Então se o cliente compra uma versão LT, ele vai conseguir utilizar em um único usuário, em um único dispositivo. Essas são as grandes funcionalidades do LT, então assim, ele é uma versão light realmente. Ele é para quem hoje tem algumas demandas específicas de aplicação de AutoCAD, então assim, não trabalha com isso diariamente, mas precisa entregar de alguma forma uma solução prática, uma solução rápida e ter acesso a funcionalidades da Autodesk. Então assim, volto a ressaltar também que a Autodesk começou lá na época de 80, por exemplo, foi evoluindo, hoje tem um software muito robusto, tão robusto que ela teve que criar umas versões lights, porque as versões full de AutoCAD têm muita funcionalidade, e não é todo cliente hoje que precisa daquelas versões, não precisa daquela versão full. Você pode começar hoje a moldar uma parceria com o cliente final de vocês com a versão light, e assim que ele desenvolver uma área mais robusta, uma área mais específica para trabalhar com edição de imagem, edição de vídeo, por exemplo, você partir para uma versão full. E falando do AutoCAD full agora, do AutoCAD sem essa parte de LT, o AutoCAD. Ele tem hoje a grande diferença basicamente entre o AutoCAD LT e o AutoCAD full,
é que o AutoCAD Full você consegue fazer desenhos em 3D. Então você tem aquela visão geométrica de uma casa, de profundidade, de altura, de largura, num ambiente 3D realmente. Então isso para um cliente hoje tem diferença, porque a gente sabe que quando a gente começa a falar com, com clientes finais que trabalham com um tipo de solução de arquitetura para grandes fábricas, para grandes casas, para grandes escritórios de venda, por exemplo, ou construtoras, elas exigem uma visualização 3D desse desenho. Então já foi o tempo que só aquela versão 2D ou uma planta baixa fazia sentido para as organizações. Hoje, quanto mais informação você entrega, quanto mais disponibilidade de informações tem em um desenho, você consegue agregar mais valor e ter diferenciais competitivos também na ponta. Então você consegue fazer, além do 2D, você consegue fazer o 3D. Então você tem superfícies, tem objeto de malha, você tem objetos sólidos que você consegue trazer isso para o ambiente 3D. Você consegue fazer personalização das faixas de opções, das paletas e ferramentas, então ele está todo customizado para você, para a sua organização mexer com isso. Tem personalização de APIs, por exemplo, então você pode linkar o seu AutoCAD com algum tipo de aplicação que você já tem hoje utilizando na sua ferramenta, ou na sua organização, por exemplo. Você pode fazer com que uma máquina converse direto com esse AutoCAD, por exemplo, para trazer uma solução diferente, para trazer já uma imagem do que está acontecendo, ou desenhar, por exemplo, uma imagem no AutoCAD e levar isso para uma impressora, levar isso para um outro dispositivo que já consiga fazer aquela modelagem 3D, por exemplo, como é muito comum hoje em dia. Então a gente está muito falando de impressora 3D, que vai chegar um dia, que talvez chegue esse ano praticamente, mas na verdade desde o ano passado isso já vem acontecendo e muito forte. Muitas startups já trabalham com impressão 3D, com dispositivos, com criação de imagem 3D, criação de objetos de maneira 3D através dessas impressoras, e isso vai ganhar cada vez mais força, justamente para protótipos, para engenharia, e é bem interessante que esse AutoCAD consegue fazer esse tipo de integração. É bom você ter isso em mente, porque é um diferencial, e é um diferencial que faz sentido para as grandes corporações. E a grande diferença também é que é um licenciamento único também, mas você pode ter múltiplos usuários na rede utilizando. Então ele fica disponível para pessoas utilizarem em períodos diferentes, é claro, mas você não precisa de fato gerenciar cada das máquinas que estão utilizando. Ele tem um gerenciamento global e as pessoas conseguem consumir o mesmo software, por exemplo, através de dispositivos diferentes daquela rede. Então, se o usuário ele tem hoje um dispositivo móvel e tem hoje um desktop, por exemplo, ele consegue acessar a mesma licença através de dispositivos diferentes. Então, isso entrega muita mobilidade para o engenheiro, para o mestre de obras, por exemplo, que tem um escritório, que desenha uma obra e quando chega no campo realmente precisa fazer uma alteração, descobriu que o encanamento não pode passar por uma tal parede, descobriu que a densidade daquele muro é diferente do que ele tinha programado, ele consegue fazer essa alteração online ali no dispositivo que ele tem, no dispositivo móvel. Isso entrega muita mobilidade, entrega flexibilidade, entrega agilidade para quem está em campo, para quem não pode esperar voltar para o escritório, que às vezes é muito longe de onde ele está, ou geralmente as maiores obras acontecem muito longe de onde está o próprio escritório. Às vezes você tem um escritório físico no local, mas são raras as exceções que você tem uma máquina competente para fazer uma interação, para conseguir renderizar uma imagem, para conseguir criar um ambiente 3D para esse cliente. Então, quando você leva isso para um tablet, por exemplo, para um smartphone, isso fica bem interessante para quem está utilizando na ponta, tá bom? E uma grande vantagem também, uma grande novidade que chegou esse ano de AutoCAD LT, na verdade de AutoCAD Full, desculpa, é que agora o AutoCAD Full, ele te traz muitas mais ferramentas. Então hoje você tem conjunto de ferramentas na mesma licença de AutoCAD. Então você tem a parte de arquitetura, a parte de elétrica, de mecânica, de tubulação, de aplicativos, por exemplo, de web, do AutoCAD. Então assim, você não tem só aquela funcionalidade de arquitetura. Você agora consegue linkar com o conjunto de ferramentas do Map, do Bing, por exemplo, conjunto de ferramentas do Map, que também é interessante. Então você tem muitas mais funcionalidades dentro de uma única licença. Então, por exemplo, aqui a gente consegue fazer tubulação, hidráulica, dutos, tudo através de um único software. Então você não está entregando para esse cliente apenas agora um software de design de arquiteturas 2D e nem 3D. Você está entregando para ele uma suíte completa de soluções. Então, desde de arquitetura, da rede elétrica, da tubulação de gás, tubulação de esgoto de um edifício, você consegue fazer toda essa figura, toda essa imagem, toda essa obra, por exemplo, civil, através de uma única licença, através de um AutoCAD Full, que é hoje em dia. Isso não tinha no passado, isso é novidade, chegou esse ano aqui pra gente também. Então, antigamente você vendia só o AutoCAD, ele ia só com a parte de arquitetura, e você tinha que comprar add-ons, né, comprar licenças adicionais para ter direito a esse tipo de soluções, para ter direito de construir uma planta baixa com tubulação de água, com tubulação de esgoto, com a parte de rede elétrica, por exemplo. Agora não.
Agora, quando você compra o AutoCAD Full, que a gente chama que esse AutoCAD aí sem o LT, você leva essa suíte completa para o seu cliente final. Isso é interessante para vocês terem na ponta e terem como discurso dessa grande diferença entre o AutoCAD LT e o AutoCAD Full hoje. O AutoCAD LT, ele é light, ele tem as funções reduzidas do AutoCAD Full e ele também não vai com essa suíte de tecnologia, com essa suíte de licença. Então é importante, o AutoCAD LT ele vai só com a parte de arquitetura 2D. O AutoCAD Full é a parte de arquitetura, de mecânica, de elétrica e também a funcionalidade 3D para o seu cliente final. Legal? E falando agora de Marketplace, o que é esse Marketplace que o Renan tanto falou até agora? Marketplace, para quem não tem acesso ainda, para quem é parceiro da Ingram, mas não tem acesso, você pode utilizar, entrar nesse site, deixa eu colocar aqui para vocês o site do Marketplace para vocês terem acesso, é esse br.cloud.im. Quando vocês clicam nesse link, acessam esse site, vocês entram nessa página, que é essa carinha aqui do Marketplace para vocês. Todo parceiro hoje registrado na Ingram, que já tem um login no e-commerce da Ingram, consegue acessar essa página e ter acessos a preços e comprar soluções aqui dentro. Então ele é basicamente como se fosse um e-commerce para você revendedor, tá bom? Isso aqui não é para o cliente final, isso é para você revendedor. Então um cliente final que acessar essa página, como ela é pública, consegue ver o portfólio da Ingram como um todo. O portfólio de disaster recovery, de aplicações empresariais como Autodesk, por exemplo, que nem nessa imagem, soluções de Microsoft, CSP, por exemplo. O cliente final consegue ver e existe essa solução e existe a disponibilidade de compra disso, mas não consegue ver preço, não consegue ver prazo, não consegue ver nada do que você, parceiro registrado na Ingram, consegue fazer. Então a grande vantagem de você ter isso à disposição de vocês é que, por exemplo, para uma cotação de Autodesk ou para colocar um pedido de Autodesk, a gente começa a fugir daquela interação via e-mail, daquela interação via telefone, daquele processo amoroso que a gente tinha antigamente. Então imagina que você descobriu no seu cliente que ele precisa de uma licença AutoCAD para hoje e se não for hoje ele não compra mais. É como sempre o cliente pede para a gente. Ou é para hoje e para ontem, senão eu não quero mais de você, eu vou para um concorrente. Através do Marketplace, você consegue alocar uma licença de Autodesk, seja LT Full ou LT, ou seja o AutoCAD Full, para um cliente final específico. Então você acessa essa página, faz o login com as suas credenciais da Ingram, pega o preço dessa cotação, coloca os dados do seu cliente e escolhe qual que vai ser o modelo de faturamento. Então a Ingram hoje trabalha com modelo de faturamento quando ela pode faturar o seu cliente final e comissionar você através do markup que você escolhe, que você digita aqui na ferramenta, ou a Ingram também pode faturar você, parceiro, e aí você, parceiro, fatura o seu cliente final. Existem essas duas possibilidades e as licenças hoje aqui do Autodesk elas são em dólar realmente e elas são convertidas ao dólar PTAX do dia do faturamento do seu cliente. Então é bem interessante isso. Quando o seu cliente contrata uma licença anual, ele tem, lógico, a garantia de um dólar protegido, porque ele não tem essa flutuação de uma licença mensal que pode acontecer. Quando o cliente contrata uma licença mensal de Autodesk, ele está sujeito à oscilação do dólar ao decorrer do ano. E como a gente sabe, esse ano a gente tem dois grandes eventos, né? A gente vai ter aí a Copa do Mundo, que já está para chegar, e depois a gente já tem também as eleições. E hoje, né, de ontem para hoje, a gente teve um grande evento também aqui político na região, e isso a gente sabe que oscila o dólar. Isso está diretamente proporcional se o dólar vai ficar mais alto ou mais baixo. Então, você sabendo que você pode oferecer uma licença full ou uma licença LT com pagamento one shot, com pagamento anual, você faz com que seu cliente tenha um risco financeiro menor com essa variação de dólar. Mas se for o fluxo do caixa dele for interessante ele ter essa flexibilidade, essa possibilidade de um pagamento mensalizado, você também consegue oferecer através da ferramenta. Então, é que você consegue entrar nesse site, escolher qual vai ser a licença que seu cliente quer, coloca os dados do seu cliente, escolhe o modelo de faturamento, se vai ser faturamento Ingram, se vai ser faturamento Ingram cliente final, por exemplo. Se for, você coloca o seu markup, você dá um OK e é questões de 15 minutos no máximo para o seu cliente ter essa licença disponível. Então a gente está falando de um processo muito mais rápido. As inteligências do nosso Marketplace, elas estão diretamente conectadas com as inteligências do fabricante, de cada um dos fabricantes que estão no Marketplace. Então a gente para um pouco de falar de lista de preço, de Excel, de mandar e-mail, de pedir um telefonema. Aqui você entra no site, consome a licença da forma que você quiser e vende para um cliente final de vocês. Então essa é a parte interessante que você tem no Marketplace. E uma das grandes vantagens que você tem aqui no Marketplace quando você acessa é que você, parceiro, não vai ter só direito de comercializar licenças Autodesk, por exemplo. Então a gente começa a ter novas oportunidades de venda, novas oportunidades de negócios para vocês na ponta. Imagina que quando você vende uma licença Autodesk para esse cliente, qual que é a política de backup que ele utiliza hoje?
ele faz backup da máquina que ele está utilizando? Onde que ele guarda essas soluções ou todos os desenhos que ele faz no Autodesk, no AutoCAD, por exemplo? É um servidor local? É um servidor em cloud? Quanto que ele paga por isso? A gente tem algumas soluções e alguns serviços que a gente pode oferecer para esse cliente, além do que só uma licença de Autodesk. Então, por exemplo, hoje dentro do Marketplace, a gente fala de Acronis Backup. Acronis Backup é uma solução de backup para máquinas, então ela pode fazer o backup tanto de uma máquina completa de um cliente, pode fazer um backup de uma pasta específica de onde fica armazenado todos os desenhos de AutoCAD, todas as figuras, por exemplo, que ele utiliza no Autodesk. Ele pode ter um backup de modelo diário, então todo dia a Acronis vai naquela máquina, faz um backup diário daquela pasta ou daquela máquina completa, por exemplo. Pode fazer um backup mensal, pode fazer um backup full, um backup incremental. A política de backup quem vai definir é o seu cliente e como ele quer trabalhar com isso. E a parte mais interessante de Acronis é que hoje o cliente de vocês ele só paga pelo uso dessa ferramenta, só paga pela quantidade de armazenamento de backup que ele faz. Então, por exemplo, você oferece uma licença de Autodesk para esse cliente e ele fala assim, bom, eu acho que por mês eu tenho em média aí 100 GB de imagem que eu faço na minha máquina e eu não tenho backup disso hoje. Por exemplo, se minha máquina pifar, eu perco essas imagens, ou por exemplo, eu armazeno essas imagens em um servidor. Mas se por acaso o meu servidor pifar, ou o servidor, no dia que eu precisar utilizar, ele estiver num gargalo e não conseguir me atender, eu vou ter um delay gigantesco para isso. E como é que eu faço para recuperar aquele dado, para ter acesso àquele dado hoje? Através de Acronis Backup. Então, hoje a Acronis Backup, você oferece para o seu cliente um pagamento conforme ele utiliza de backup. Então é um pagamento mensal. Você consegue fazer aí desde 1 GB até 5 teras, por exemplo. Você tem um pagamento FII. E o FII que você paga, que você oferece para esse cliente, é por gigabyte armazenado na nuvem da Acronis. Então aqui eu não estou falando de você entregar um servidor para esse cliente, nada disso. Eu estou falando para você entregar um serviço de backup para ele. A Acronis é uma solução web que você consegue oferecer, você direciona para esse cliente final, ele baixa um softwarezinho, instala na máquina, define qual que vai ser a política de backup, se é diário, se é full, se é incremental, e ele começa a ser tarifado quando ele começa a consumir esses dados armazenados em backup, quando ele começa a levar os armazenamentos dele, as imagens dele para a cloud, para a nuvem, para o data center da Acronis que fica nos Estados Unidos. Então assim, é uma segurança a mais, uma solução, e sendo bem sincero com vocês, é uma solução muito barata. Eu recomendo a vocês entrarem no Marketplace, olharem essa aba de Acronis que está ali, a primeira aba que aparece para vocês de backup, e começarem a entender como que vocês podem oferecer esse tipo de conjunto, além de uma solução única de Autodesk. E outro ponto importante, também uma parte legal de novos negócios, novas soluções, é que a gente tem Dropbox também dentro do Marketplace. Então a gente sabe que todos os clientes hoje que utilizam o Autodesk utilizam Dropbox, é fato. E como é que você pode começar a ganhar dinheiro, como é que você pode começar a oferecer Dropbox para esse cliente também? Através da Marketplace, através aqui da Ingram Micro. Hoje a Ingram também trabalha com as licenças de Dropbox Business, Enterprise, Advanced, por exemplo. Elas estão disponíveis para vocês. Também não existe nenhum tipo de certificação para você comercializar essas licenças, você só precisa fazer um cadastro dentro da Dropbox para conseguir revender isso aqui através da gente. Mas é interessante, porque através do Dropbox, aquele desenho que eu fiz hoje através do AutoCAD na minha máquina, eu posso colocar em uma pasta compartilhada para que o meu fornecedor ou para que minha outra filial tenha acesso àquilo. Então, de maneira prática, eu paro de começar a mandar e-mail, ou carregar um pendrive, ou imprimir aqui e mandar por correio para minha filial. Assim, eu consigo de forma prática compartilhar arquivo e fazer até, muitas das vezes, a colaboração desse arquivo simultaneamente. Então eu consigo ter versões de desenhos diferentes e a própria API, né, esse software que conecta com o Autodesk, ele me fala se alguém está utilizando o mesmo arquivo que eu naquele momento. E fala, ó, tal fulano está utilizando esse arquivo, então para de utilizar agora porque ele vai salvar, vai criar uma nova versão e você vai ter uma versão nova atualizada para você dentro de alguns minutos. Então tem esse aviso para não ter erro de ter versões duplicadas ou vários versionamentos indevidos dentro de uma única aplicação. Então Dropbox é importante porque a gente sabe que quem utiliza Autodesk utiliza Dropbox. Então é mais uma ferramenta, mais uma licença que você consegue oferecer para esse cliente. E é interessante porque o cliente final de vocês começa a enxergar você e parceiro não só como um revendedor Autodesk, mas como um revendedor de solução. Você consegue oferecer para esse cara uma Autodesk, uma solução de backup, uma solução de compartilhamento de arquivo. E a parte interessante de Dropbox é que a partir da primeira licença que você coloca 3 usuários, por exemplo, para esse cliente final, ele tem direito de compartilhar 2 teras de arquivo. Então é muita coisa. Isso aqui é o princípio, essa licença mais básica que tem de Dropbox.
Então estou falando de 2 teras para um time inteiro, para a organização utilizar. A gente sabe que imagem é grande, imagem Autodesk é pesada, então é importante que ele tenha esse limite de espaço logo de cara para conseguir utilizar, tá legal? E outra parte importante é essa questão de mobilidade que você consegue entregar para esse cliente, porque as licenças de Dropbox elas não estão vinculadas apenas a um dispositivo como notebook ou como desktop. Você consegue também ter a sua pasta de Dropbox, por exemplo, no seu laptop, no seu smartphone, no seu tablet, e consegue acessar de diferentes locais aquelas máquinas. Então aquele mestre de obras que hoje está no interior, por exemplo, e você fez uma atualização da planta aqui agora, ou ele fez uma atualização da planta naquele momento, ele joga aquela planta dentro do Dropbox e a filial ou a branch que tem hoje, a matriz, consegue acessar aquela imagem em alguns minutos e já ter acesso qual foi aquela atualização, qual é a mudança, como que isso vai interferir, por exemplo, no cronograma de tempo, no cronograma de dinheiro, no budget daquela obra também. Então, isso é importante vocês saberem que desde da vertical de AutoCADs e todos os serviços de Autodesk Full, os Autodesks LT, os Autodesks LT Suite também estão disponíveis aqui na Ingra, e começar sempre aí com esse discurso agora de solução. Eu não quero mais só revender Autodesk, eu não quero só ganhar dinheiro agora com o meu markup de Autodesk. Eu quero ganhar dinheiro agora também com o serviço que eu ofereço para esse cliente final, com o serviço de colaboração através do Dropbox e com o serviço de retenção de arquivos e de segurança através de um backup de Acronis, que é bem interessante, tá bom? E a grande diferença também de Dropbox é que funciona justamente como um plano Autodesk. Você tem plano mensal e você tem plano anual também. Então você também consegue entregar essa flexibilidade dentro de um mesmo modelo de assinatura. Isso é interessante porque no dia a dia o seu cliente não vai ter nenhum impacto no budget dele, no fluxo de caixa. Você consegue oferecer uma solução completa com valor mensal ou uma solução completa com valor anual para esse cliente. O que é interessante para ele já ter uma proposta como um todo de vocês. Beleza? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu me estendi aqui 5 minutinhos a mais do que eu pretendia, mas acho que foi muito útil, foi muito gratificante falar com vocês hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje o gerente de produtos de design gráfico aqui dentro da Ingra é o Luciano Borba, então aqui está o e-mail deles para vocês, é luciano.borba@ingramicro.com, e ali embaixo está o meu e-mail, renan.medeiros@ingramicro.com. Eu vou estar disponível aqui agora para vocês conversarem, para vocês mandarem e-mails para mim. Eu só vou encerrar esse webinar aqui, essa gravação, e eu vou estar disponível aqui mais 5 minutinhos, 10 minutinhos para falar com vocês. Eu vou abrir o áudio de todo mundo, ou quem quiser mandar perguntas por chat, fiquem à disposição também. Gente, muito obrigado, até a próxima, boa sexta-feira para vocês e boas vendas. Eu vou só encerrar essa gravação, mas eu continuo aqui na sala com vocês. Até mais, gente!